Na psicanálise, frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo, né, de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Pulso, pulsão, uma vontade, um desejo de repente de ter algo, de fazer algo e não ser capaz de atingir esse objetivo ou imaginar que a situação não lhe permite. No mundo jurídico, por exemplo, ato que visa iludir a lei e que, quando empreendida com violência ou fraude, constitui crime punido pela legislação penal. Quando você causa frustração em alguém, num consumidor, num cliente, numa empresa, alguma coisa do gênero. O mais importante você pensar com relação à frustração é que todos nós chegamos a esse mundo numa condição da qual não a escolhemos. Seja ter nascido numa cidade, num bairro, num país, ter nascido pobre, classe média ou rico, nós não escolhemos. Há quem diga aí, para uma determinada religião, que sim, antes de nascermos, mas é só para quem acredita nessa religião, em encarnação, reencarnação, essas coisas todas. Mas falando aqui de mundo prático, aqui ninguém tem consciência de ter escolhido nada antes. Então, isso pode gerar uma certa frustração, e certamente gera, porque a pessoa está insatisfeita pela cor da pele, pela cor do cabelo, pela cor dos olhos. E isso tudo da natureza humana, de repente não estarmos satisfeitos ou totalmente satisfeitos com determinada situação. O nosso cérebro, por exemplo, ele age por meio de satisfação diante de determinadas recompensas. O cara vai lá, faz tal coisa, aquilo pode lhe proporcionar uma terceira coisa que lhe traz satisfação, ele se sente recompensado. Muitas vezes a pessoa trabalha num lugar que ela gosta, já tem a satisfação ali de imediato de poder fazer aquilo que ela gosta. Quando ela não gosta do que ela está fazendo, ela normalmente se utiliza do salário, do dinheiro, do retorno financeiro daquilo para poder levar aquilo adiante e obter satisfação de uma outra maneira. A maturidade, ela nos proporciona o entendimento correto do que é estar satisfeito e até que ponto podemos chegar. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa de baixa estatura e estou numa fase ali de adolescente, sei que dificilmente conseguirei profissionalizar-me num esporte como o de basquete, em que os caras têm 2 metros de altura. Se de repente a moça ali tem uma estrutura óssea muito grande, de repente ela sempre foi gordinha, a chance de ser uma atleta de ginástica olímpica diminui. Não estou dizendo que é impossível, mas existem limitações biológicas. Isso tudo causa frustração na pessoa. E o oposto disso é quando as pessoas ficam alimentando as insatisfações, quando elas tentam, por meio de uma cegueira, de uma ilusão, ignorar o óbvio que está ali, que de repente certas coisas não são, né, para a gente naquele momento, e de repente vai determinar ali que você tenha muito planejamento, muita educação, disciplina, muita pesquisa para você lá na frente. E aí quem é muito imediatista vai ter mais dificuldade de conseguir se planejar porque acha que tudo tem que ser agora. O estamento, o establishment, o Estado, as pessoas que estão no poder, elas, dependendo do grupo ideológico que está no poder, gosta de alimentar, né, estimular e espalhar essa insatisfação. Não é muito difícil você entender qual o tipo ideológico que trabalha com esse tipo de coisa, alimentando, estimulando e espalhando insatisfação, causando conturbação social, né, violência, pseudo-revoluções que nunca dão em nada, só violência e morte, a fim de se utilizar dessas insatisfações, dessas frustrações, para que te controle, que você fique vulnerável e que acaba acreditando numa crença de que há alguém culpado daquilo. A parte da maturidade está em você assumir que a responsabilidade do que você quer fazer é sua. Então não adianta eu sonhar aqui que eu vou ser um astronauta. Eu não fiz absolutamente nada na minha vida inteira para colaborar para que um dia eu pudesse ser um astronauta. Quando muito, se eu tiver muito dinheiro, agora com essas modas aí de viagens privadas para o espaço, um dia talvez eu consiga. Mas não é minha vontade, é só um exemplo, uma situação hipotética.
pessoa tem que ter o pé no chão, senão a frustração vem com muita facilidade. Quanto mais fantasioso for o desejo da pessoa, maior a chance de frustração. E tem grupos de pessoas que vivem em cima disso. Não te ensinam a planejar nada, não tem visão de futuro, de longo prazo, e aí ficam alimentando as insatisfações a fim de conseguir conturbar, deturpar, destruir para governar, dividir para governar. Faça uma reflexão sobre esse ponto. A frustração, na verdade, acontece diante de algumas situações que a gente não tem controle e outras que a gente poderia ter e não se planejou, não se organizou. Então, muitas vezes a frustração acontece pelo imediatismo das situações em que a gente mesmo se impõe. Planejou um pouco, se organizou um pouco, talvez essa frustração vá embora e você consiga atingir os objetivos. Tem que ter uma reflexão muito séria sobre isso, porque essa talvez seja a fonte de uma parte de pessoas seguirem ideologias aí arrasadas, que só causam pobreza e miséria. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like aí, clique no sininho para receber todas as notificações. Tendo a oportunidade, achou interessante, passe adiante. Vamos multiplicar boas ideias. Visite o meu canal no YouTube, que tem vários outros vídeos para a gente formatar uma ideia mais robusta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.